vamos pensar aqui. A gente tem tecnologia do transgênico, a gente tem dos organismos geneticamente modificados, a gente tem a tecnologia de cultivo, de manejo. A gente sabe que o agro tem cada vez mais investido nessa questão. Do próprio orgânico, temos tecnologias para poder avaliar, né? Não é? Como que é essa questão da tecnologia dentro do orgânico? Ainda vai descobrir. Eu ainda vou descobrir, mas até me veio uma coisa na cabeça, né, que eu aprendi com uma professora que eu tive, que ela sempre falava assim, se eu pego uma fruta ou uma folha e vejo que ela tem alguns sintoma, que a gente chama, né, que algum inseto comeu, ou que, né, isso até me deixa feliz, porque muito provavelmente ele sobreviveu. E ele nunca come tudo, ele sempre te deixa um pouquinho. Só que visualmente a gente foi adestrado para refugar esse tipo de produto. Que é um grande problema da venda do orgânico. E o orgânico ele não é o maior, ele não é o mais bonito, né? Porque é mais difícil de produzir dentro desse modelo. Só que ele é seguro. Ele é genuíno. Então tem crescido muito essa mentalidade também, né? Da urban farm, né? Das pessoas ter produções em casa, né? Eu, pelo menos, gosto muito dessa ideia, né? Então, cresci nesse modelo, né? Então, fico feliz de divulgar essa maneira também, né? Diz que produzir em casa é como ter pé de dinheiro em casa. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Produzir dinheiro. Tô deixando de comprar. Mas assim, as pessoas acham, às vezes, que é muito fácil produzir. Faz o desafio aí de você produzir 5 pés de alface. A gente já tentou fazer isso. Em casa. Não. O AP não é tão fácil quanto a gente. Não, mesmo que seja casa, sabe? É inseto, é doença. As pessoas não têm esse. Nosso cacto ficou doente. O cacto fica com fungo. O cacto ficou com fungo. Do nada, uns fungos no cacto. Eu falei, meu Deus do céu. Da onde veio o fungo? Fica aí. Então, assim, as pessoas acham que é muito fácil. É só jogar lá e vai produzir e pronto, entendeu? As pessoas acham que é fácil. Mas... E dentro do orgânico, a gente não tem o alimento mais bonito. E quanto isso dificulta a compra, assim, do produto final? Quanto que isso dificulta hoje? Porque o orgânico é muito caro. Eu acho que esse é o fator decisivo, né? Nem tanto o fato dele ser porque menor, você tem que pagar mais caro para um produto que não é tão bonito. É o preço. Então, quanto mais gente produzindo, talvez a gente chegue num preço mais acessível. A gente tem também que... A gente tem um desmatamento dentro do agro. Sim. A gente cada vez mais o mundo tá quente, é chuva, se você abre ali, galera perdendo produção, as coisas estão secando, a gente tem um sistema produtivo, gasta muita água, as pessoas não têm noção tanto que gastam água, tem muitas coisas que gastam água aí, inclusive o ChatGPT, mas as pessoas não têm noção disso. Os servidores necessários para produzir a quantidade de informação. Eles estão jogando no oceano. É impressionante quando a gente faz isso esse porque cálculo. A gente deixou de perguntar pro Google qual que é a temperatura hoje, tá perguntando pro ChatGPT. Então assim, a inteligência artificial gasta, a gente tem um mundo cada vez mais quente, ou não é nem quente, esquece o negócio do quente. Vamos pensar nas oscilações de temperatura, no desmatamento do solo, porque hoje a gente tem a COP30 estava aí, né, para provar sobre esse cenário internacional. Então, nesse cenário do climático, assim, quanto o agro realmente é vilão, quanto ele realmente parece, eu sei que é polêmico isso, né, mas aonde que começa e termina estamos aqui para matar a fome do mundo ou estamos aqui para deixar o mundo mais quente? Eu acho que as contas realmente têm que fechar, né? Então a gente fala de sustentabilidade, vamos preservar, mas o produtor só consegue fazer isso, né, quando o tripé realmente fecha, né? Então tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo, né, para que isso se mantenha, mas o economicamente viável ele é o primeiro, né? Infelizmente ele vem primeiro, né? Não adianta a gente pensar que não.
Então, Nem tudo é ciência. Né? então a nossa legislação, né, ela tenta contemplar e ser rígida para que o desmatamento ele, né, freie. Mas a gente vê que os números contrariam, né? Existem muitas indústrias. E a gente está longe de onde esse desmatamento de fato acontece, né? Então a gente vê notícias, né? Então, a gente não consegue ter essa noção, porém a gente tem, assim como a gente estava falando da Europa, a gente tem países muito piores do que o Brasil. Hoje a gente sobrevoa de avião, a gente ainda vê mapa. Aqui, né? Sobrevoa nas áreas produtivas dos Estados Unidos. Não vê nada. Então, assim, acho que não somos perfeitos, né? Não. Mas acho que a gente está melhor do que muitos. Mas a gente precisa parar com um monte de indústria vindo para o Brasil querendo fazer greenwash. Porque eles querem só o nosso quintal, né? Quer usar o Brasil para falar que é sustentável, e aí coloca uma política ali de negócio de comércio. Estamos plantando. Como é que é o negócio? Plantamos não sei quantas árvores. Plantamos não sei quantas árvores. De um ano. Território legal lá que você falou, não. A reserva legal, né? Que é uma coisa prevista na lei, né? Que o produtor ele não pode desmatar a área completa dele, ele tem que guardar uma porcentagem. Mas a nossa lei permite que essa área guardada não seja necessariamente dentro da propriedade. Então, eu posso desmatar a minha área aqui todinha e eu tenho outra propriedade em outro local e aí eu guardo essa porcentagem que eu desmatei. Tem uma parte que a gente precisa criticar, né? De que, querendo ou não, ali onde foi desmatado por completo, o clima ali, né? Vai ser afetado, né? Obrigatoriamente. Mas também entendo a situação do governo, que é difícil, né, barrar esse crescimento econômico que está ligado com esse desmatamento. A gente precisa não adianta ser utópico e falar que... Né? Precisa de ter o pé no chão e colocar mais políticas públicas, fazer serem respeitadas, né, essas indústrias. Beleza, quer investir aqui? Então vamos fazer com que essa política seja respeitada. Senão você não vai investir aqui. A gente perde por um lado? A gente perde por um lado. Outro dia eu estava vendo uma notícia que alguns países rejeitam a entrada de várias empresas justamente porque não condiz com a política do país. Sim. Exato. Então talvez falta um pouco de senso de nossa casa no Brasil. Tipo, você não vai fazer isso aqui. E ainda que você faça, que tem regra. Não é terra sem lei. Você não pode chegar aqui e fazer o que você quiser. Não pode chegar aqui e colocar uma placa verde na sua empresa achando que é sustentável, né? Então a gente tem várias investigações de várias empresas, mas que infelizmente a gente fica à mercê por acordos comerciais. As certificações, né? A gente pega as embalagens, a gente vê lá, não, isso aqui tem tal certificação, parece que então, entendeu? Mas muitas das certificações são muito caras. Né? Então, ali já tem toda uma parte econômica envolvida, né? Então, é bonito ter uma certificação, né? Olha pra você ver. E aí ela é comprada, né? Então... A gente tava no Alto Caparaó e a gente foi a gente foi em várias, né? Mas em uma delas, foram só duas que eu tinha visto. Os cafés e os produtos da cafeteria... A gente foi em várias fazendas. Mas os produtos daquela cafeteria, eles tinham certificação no IMA. Então, aí elas explicaram que era porque eles eram autorizados de pegar os produtos da própria fazenda e fazer outros produtos na base e tal, tudo mais. Mas todos os produtos, especificamente dessas cafeterias, eram mais caros que as outras. Mas, óbvio, existe uma certificação. O café era mais caro que as outras, o café artesanal. Já tem um preço mais elevado, mas lá era mais elevado, devido à certificação. Falei, não, mas calma, a gente tem uma certificação e tudo mais. Então é o que você falou, né? A gente tem... Você tem, mas tudo tem um custo. Quantos selos? Cada selo é um custo que você está agregando ali. E assim, o que você acha, assim, do ponto de vista da saúde pública? Não tem como a gente dizer, então, que tem uma alimentação saudável sem nenhum sistema de produção agrícola. Não existe uma alimentação saudável sem produção agrícola. Sem a produção agrícola? O que a gente tem hoje. Sem um sistema de produção agrícola. Não, eu acho que o sistema de produção agrícola hoje, eles são integrados, né? Então a gente sempre vai
trabalhar integrado, então a molécula nunca é liberada sem que haja, né, a permissão também da parte da saúde. Então, a ideia é que, ao ser integrado, a gente não tenha nada permitido que vá nos fazer mal. Só que tudo são testes e demandam tempo, né? A gente tem moléculas que foram anos utilizadas e que, em certo momento, são proibidas. Né? Então, quer dizer, não foi feito teste suficiente em algum momento. É porque, assim, existe uma grande divisão da sociedade. Assim como existem extremos políticos, existem extremos da nutrição, existem extremos de várias vertentes. E tem a galera que acha que tudo é veneno. Ou então a galera que acha que tudo é permitido e não tem risco nenhum. O equilíbrio é sempre a resposta, né? Exatamente. Na nutrição e em todos tudo, os né? âmbitos. Por exemplo, o cliente chega pra mim e fala assim, eu não como frutas porque não é orgânico. Não, meu amigo, aí não, né? Você tem dinheiro pra pagar tudo orgânico? Se você tiver dinheiro, não tem, então não tem outra opção. Não como nada transgênico. A gente tem muitos alimentos hoje em dia geneticamente modificados que são comumente utilizados. O meu armário ali vai ter um monte. A própria soja que você compra ali, proteína texturizada de soja, vai ter. E não é porque eles são transgênicos que eles não vão ter na minha alimentação, porque é muito melhor do que você comer ali várias outras coisas nesse sentido. A gente não sabe o efeito a longo prazo, mas se for assim, a gente não come nada. Então. Relaxa. E é isso. Não tem então, como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você tem a possibilidade de comprar um produto orgânico? Que bom pra você. Mas a gente vive hoje numa realidade onde mais de 70%, 80% da população não tem. Não tem. Então, assim, a gente tem que colocar isso em consideração. Do ponto de vista econômico, beleza, vamos melhorar, vamos produzir, vamos ter mais produtores orgânicos para deixar as coisas mais baratas. Beleza. Mas quanto tempo você tem que aumentar isso? Exatamente, você tem que aumentar a fiscalização também. Porque se você vai ter mais pessoas, você tem maior risco. Por que hoje a gente tem grandes fraudes no próprio sistema dos agrotóxicos que a gente tem hoje? A gente não tem nenhum portal, tem muita evolução para fazer. Sim. Tem um portal onde você entra, né, e põe a cultura tal, quais produtos eu posso aplicar, né, que é o Agrofit. Ele te dá uma lista, ela vai se atualizando. Eu sempre bato muito nessa tecla para os alunos ter muito contato com isso, que ela vai se atualizando. As bulas. Tudo. Isso, as bulas, lá você tem acesso aos rótulos, de quando foi liberado, de quando foi renovado. Mas não a nível... A população reclama tanto, mas não sabe, não olha isso aí. Exatamente. Quem que vai olhar isso aqui para saber se o lote do que você comprou foi liberado, entendeu? Não olha. E assim, por exemplo, as pessoas também não têm a dimensão de quantos anos de pesquisa é para você sair uma cultivar nova. Sim. E o tanto que ela pode se perder rápido. Por ser mal utilizada, né? Exato. Quanto tempo que demora para sair um defensivo novo. Então, assim, as pessoas também não têm... Às vezes elas estão falando sem ter 10% de conhecimento. Sim. E para você falar sobre alguma coisa, precisa conhecer um pouco mais. Não estou dizendo que é perfeito, mas... Não é. A gente sabe que não é. A gente está colocando aqui, tanto do ponto de vista de controle, de fiscalização, e do ponto de vista de impacto social, impacto ambiental, impacto financeiro, governamental, socioeconômico. Sim. Então, assim, tem várias vertentes que a gente precisa olhar aqui antes de defender e só criticar. Né? É uma faca de dois gumes aqui que a gente tem que trazer. Mas eu tenho raiva, o sistema foi feito para isso. Não, calma lá, meu amigo, não é bem assim. Então você vive dentro de uma caverna e se isola da sociedade.